Olá, minha família, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Ketu na casa 1. Ketu é conhecido na astrologia ocidental como o nodo sul da Lua. Ele representa espiritualidade, xamanismo, onde você esteve numa encarnação passada e o que nessa encarnação você vai sentir profunda sabedoria naquilo que é, mas que você vai sentir eventualmente que alguma coisa está faltando e que nada pode preencher esse vazio. Representa as setas, iniciação espiritual, pessoas marginalizadas, infecções de todos os tipos, seja por vírus ou por bactéria, falência material. E o que é a casa 1? A casa 1 representa o seu corpo físico e a sua identidade. Então, se você tiver Ketu na casa 1 contado a partir do ascendente, vai estar representado dessa forma. É importante você buscar também a posição da sua lua, porque caso você tenha Ketu na mesma casa ou no mesmo signo que a sua lua, equivale a um Ketu de casa 1 pela perspectiva do Chandra Lagna, ou do mapa da lua. E qual é a diferença entre os dois? Você ter Ketu na casa 1 pelo ascendente indica que você vai precisar renunciar a nível físico. E já pela perspectiva da lua, é o que você vai precisar renunciar a nível psicológico. Então, eu aconselho você a checar os dois, porque os dois são muito reveladores para o seu autoconhecimento, tá certo? Então, como que a gente define essas pessoas? Ketu na casa 1 é uma posição muito complexa, mas ao mesmo tempo muito interessante, porque quando essas pessoas nascem, elas normalmente são filhos únicos ou eles são o preferido, eles são o favorito, o filho favorito dentro de uma casa de adultos chatos e ranzinzas, e elas normalmente são aclamadas pela inteligência e pelos talentos delas. E elas chamam a atenção em todos os lugares que elas passam por essas qualidades únicas. Existe uma evidente característica espiritual sobre elas, porque a casa 1 é um ângulo, e qualquer planeta que vá para um ângulo, ele se torna muito escrachado na sua existência. Outra coisa que isso pode causar é alguma anomalia ou alguma eventualidade desagradável ao nascer. Então, essas pessoas, elas podem vir, inclusive, de uma gravidez de risco. Não é raro isso acontecer, da mãe estar passando por uma situação difícil e elas podem nascer prematuras, ou elas podem nascer com um cordão umbilical em volta do pescoço e terem que passar por balão de oxigênio. Elas podem também ter uma condição de saúde rara, uma doença rara, que é um enigma para a ciência. Então, essas pessoas podem ter um físico bastante frágil e suscetível a ataques de espíritos obsessores. Mas isso não é uma regra, porque caso você tenha um outro planeta dentro da casa 1, compartilhando o espaço com Ketu, isso pode ser aliviado. Isso pode dar mais robustez para o seu físico, mas Ketu por si só
Sim, ele deixa o corpo mais fragilizado. Essas pessoas, eu gostaria de talvez tentá-las descrever de uma maneira bastante simples, mas não superficial. Imagina que você tem um belo quebra-cabeça, que tem uma linda paisagem. Aí você começa a montar aquele quebra-cabeça com maior esmero. Só que você, de repente, descobre que o seu cachorrinho pegou uma das peças. Engoliu ou sumiu, ou que a sua filha pegou para brincar e jogou dentro da privada sem querer e deu descarga. E, ok, mas só que quando você termina de montar a peça, o quebra-cabeça inteiro, justamente a peça que se perdeu foi a que estava no centro da imagem. Então, assim, vai ser muito evidente quando ela terminar que aquilo ali está faltando. Então, essas pessoas se sentem, assim, como uma bela paisagem de um quebra-cabeça com uma pecinha no meio faltando. Então, quando elas se olham no espelho, elas sentem que existe uma peça de um quebra-cabeça no rosto delas que está faltando, que atravessa, que a pessoa consegue ver do outro lado. E isso é, no mínimo, preocupante. Quieto na casa 1 é uma posição, como é que eu posso dizer para vocês? Ela dá uma perda de identidade no plano da dualidade material. Mas isso não necessariamente significa que é uma coisa ruim. Então, quando vocês crescem, vocês são muito bons em se autodefinir. Essas pessoas, elas têm muita certeza de quem elas são. Elas têm muita certeza de quais são as qualidades delas, de quais são os talentos delas. E quando as outras pessoas dizem isso para elas, elas não se surpreendem, elas não se sentem lisonjeadas. E elas são profundamente cientes de quais são os defeitos delas, de quais são as sombras delas. E desde uma idade muito tenra. Então, quando as outras pessoas vão dizer para elas quais são os defeitos delas, elas também não se surpreendem com isso. Eu falo assim, eu sei que eu sou uma pessoa agressiva, eu sei que eu sou uma pessoa extremista, ou sei lá o quê. Então, elas podem desenvolver uma postura de camaleão dentro da sociedade. Elas conseguem transitar de papéis em papéis com muita facilidade. Elas usam isso como uma estratégia para serem, em certa forma, despercebidas, passarem despercebidas pelas outras pessoas, porque elas têm horror a conflitos ou a violência. Normalmente elas são extremamente empáticas e elas têm uma profunda sensibilidade para perceber as mazelas da humanidade. Diga-se, inclusive, que elas são muito empáticas em relação às pessoas mais próximas delas, de fato. Elas sentem de verdade a dor do outro. Então, elas são facilmente adaptáveis às várias situações e elas não gostam de chamar atenção. Elas tendem a fugir dos holofotes. Só que existe, na verdade, dentro de vocês um vazio existencial muito grande e que nada consegue preencher, nem com estudos, nem com educação, nem com academia, nada. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão buscar essa peça que está faltando no outro, porque Rahu representa o nodo norte da Lua, representa o futuro, para onde o nosso destino está apontando.
está na casa 7, que representa os relacionamentos. Então, essas pessoas, elas são profundamente obcecadas por estar em relacionamentos. E vocês esperam que as outras pessoas digam para vocês o que vocês devem ser. Existe uma contradição com esse eixo nodal. A contradição, ela é muito simples. Ketu é o ponto mais espiritual. É onde nós vamos encontrar Deus. Então, a espiritualidade está dentro dessas pessoas e elas veem Deus dentro delas. Vocês vão encontrar Deus dentro de vocês. Mas vocês buscam o tipo rahuviano em relacionamentos. Então, essas pessoas entram em relacionamentos com mulheres extremamente extravagantes. É como se fosse assim, um homem que ele tem uma aparência de um guru, de um líder espiritual. Não de um líder espiritual, mas de uma pessoa que tem uma espiritualidade muito desenvolvida e ele se sente atraído por uma mulher linda como a Carla Pérez, ou sei lá, Sheila Carvalho. Então, assim, não que essas mulheres não sejam merecedoras de afeto, e na verdade elas são muito lindas, mas é porque causa um certo choque, normalmente não se espera. Então, essas pessoas costumam ser bastante mal compreendidas em relacionamentos. Elas tendem a se atrair por pessoas muito vaidosas, narcisísticas, extravagantes. Não estou querendo dizer que as pessoas que eu mencionei são isso, é só um exemplo de imagético para vocês visualizarem. Mulheres com Ketu na casa 1, elas podem se atrair por homens que são ratos de academia, que são bombados, que são malhados, são todos malhados, que frequentam boates, que tem aquelas profissões estilo rahuvianas mesmo, ser DJ de baladas, ou ser uma pessoa que naturalmente chama muito a atenção pelo jeito que é. Em outras palavras, essas pessoas tendem a se envolver com um alpinista social. Então, pode ser difícil relacionamento para vocês, porque Rahu, ele não olha para trás, ele não liga para Ketu, mas Ketu quer seguir Rahu, quer seguir o nó do norte. Então, essas pessoas são extremamente preocupadas com os parceiros delas, mas os parceiros dela não retribuem isso, então elas podem ter bastante desilusões amorosas e uma troca de relacionamentos muito forte. Frequentemente, essas pessoas com Ketu aqui são muito glamourosas e fotogênicas. E elas podem facilmente refletir o arredor delas. É parecido com ter Netuno na casa 1. Então, elas podem ser icônicas do jeito delas, serem uma figura cinematográfica ou uma figura de moda, e eles podem oscilar por esses nichos também e submeter o corpo deles a uma série de tratamentos estéticos para ter uma forma ideal. Então, essa é uma posição típica em mulheres que podem ter anorexia ou bulimia, quando elas seguem essas profissões. Outra coisa que também pode acontecer é uma angústia interna que não pode ser preenchida por relações com coisas mundanas. Então vocês podem virar tabagistas e às vezes fazem isso pelo o glamour de fumar, né? Então, assim, essas mulheres podem ser extremamente maquiadas, usar lindas roupas, homens lindos ternos e fumar pelo glamour, ou às vezes por um vazio existencial, e desenvolver câncer de pulmão
Logicamente que isso são nos casos mais extremos. Para isso você deve olhar o regente do signo em que Ketu estiver, porque se o regente estiver debilitado, o Ketu vai se comportar de maneira mais negativa. Se ele estiver bem posicionado por signo, ele vai se transformar, ele vai se comportar de maneira mais construtiva, porque Ketu ele reflete absolutamente tudo por onde ele passa e as expectativas de todos. Então, essas pessoas, elas não têm cabeça. A cabeça delas está faltando. E a casa 1 é a cabeça. Então, ele tira o senso de cabeça. E qualquer pessoa que vocês olham, se relacionam, aquela pessoa vai projetar os anseios, inclusive inconscientes dela, em vocês. E vocês vão absorver aquilo com muita facilidade. É como um bonequinho de manequim, uma boneca de manequim que fica lá na frente da vitrine e ela tá nua, tá branca, tá lisa. Então, assim, você pode decorar ela de acordo com a moda do momento ou de acordo com a expectativa do cliente. Então, essas pessoas parecem manequins. E isso é difícil porque vocês tendem a se decepcionar em relacionamentos ao longo do tempo e, em última instância, vocês vão encontrar essa felicidade, o sucesso no divino. Mas assim, no divino, mas se entregando ao divino de verdade. E existe uma imensa capacidade de você se espiritualizar, mais até do que Ketu na casa 8 ou na 12, eu me atrevo a dizer assim. Pessoas com Ketu na casa 1, elas são muito espiritualizadas desde o início. Esse planeta envia um trígono para a casa 9. E pode indicar que o pai ou o parente mais próximo da família é uma pessoa que invade ou explora psicologicamente o nativo. Então essas pessoas podem se queixar disso. A outro aspecto que Ketu envia de trígono é para a casa 5, que representa uma casa de romance, sexo por diversão. Então, essa posição ela pode indicar uma ausência de libido, uma perda de libido. Então, essas pessoas se tornam mais ascetas, elas se tornam mais, vamos dizer assim, menos sexualizadas ao longo do tempo. Mas existem várias exceções. Se você tiver uma Vênus exaltada em Peixes ou um Marte domiciliado em Áries, planetas que aumentam a manifestação da sexualidade de maneira mais intensa, isso pode ser equilibrado, mas Ketu por si só na casa 1, não. Ele deixa a pessoa menos sexual e a pessoa se identifica menos com identidades de gêneros. Então, elas podem ter uma aparência mais andrógena ao longo dos anos. E isso não significa que ela seja um marcador para ser homossexual ou heterossexual, não é nada disso. É só uma questão que elas se identificam menos e menos com papéis definidos de gênero. Assim como elas se identificam menos e menos com papéis sociais ou posições políticas. Então, vocês podem mudar muito de opiniões ao longo do tempo, rapidamente pegar uma ideologia, defendê-la e descartá-la rapidamente. As pessoas de fora pensam que conhecem vocês, mas é pura ilusão. Elas não conhecem de fato vocês. E eu vejo também que essa posição pode trazer uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa displicência social, uma certa excentricidade social, de você entrar numa festa e não gostar daquela festa e simplesmente sair sem dar tchau para ninguém, simplesmente entrar e sair. Então, assim, essas pessoas, se elas estão num grupo com
cercada de outras pessoas e alguém é mal educado com elas, elas simplesmente se retiram. Elas simplesmente vão embora. Ketu na casa 1, em última instância, pode fazer você muito bem sucedido na vida. Por alguns motivos. O primeiro deles é que vocês são extremamente humildes. Essas pessoas, elas realmente são muito humildes, mas assim, vamos tomar um pouco de cuidado. Se você tiver um Sol em Áries na casa 10, isso pode ser diferente. Mas assim, por si só, elas são bastante humildes e elas tendem a sempre olhar para baixo o que elas fazem. E elas fazem o serviço melhor do que ninguém. Então assim, se outras pessoas querem aparecer, se outras pessoas querem ser reconhecidas pelas ações delas, essas pessoas não querem. Então assim, se tiver 5 alunos para escrever uma redação que vai ser publicada no jornal da escola, a pessoa com Ketu na casa 1 vai escrever a melhor redação e todo mundo vai chegar para ela e falar que a sua redação foi a melhor, mas ela não vai reconhecer como tal, ela vai colocar 1000 defeitos e as outras pessoas vão ficar falando assim, mas gente, como ele tem uma baixa autoestima, mas não é. Essas pessoas, elas simplesmente são humildes e então elas acabam sendo muito bem-sucedidas na vida por causa disso. Uma outra coisa também que vocês devem tomar cuidado, que isso pode ser uma faca de dois gumes, que é o seguinte: vocês podem facilmente refletir o anseio do Zeitgeist, do espírito da época. Então assim, faça-me uma mulher linda, a pessoa com Ketu na casa 1 é uma mulher linda. Faça-me uma vadia. A pessoa com Ketu na casa 1 vira uma vadia. Faça-me uma intelectual. Lógico que eu tô falando a pessoa que tiver Rahu na casa 7, ela vai se relacionar com um parceiro que seja bastante impositivo. Então assim, faça-me uma mulher intelectual, ela faz uma mulher intelectual. Então, essas mulheres com Ketu na casa 1, elas conseguem facilmente desempenhar esse papel. Então, vocês só tem que tomar cuidado, porque isso pode dar muita fama em refletir e espelhar o espírito da época, quando você é uma pessoa pública. E normalmente essas pessoas são muito públicas e inevitavelmente serão públicas, porque elas são obcecadas por estar entre com outras pessoas. O problema é você não se deixar servir de capacho mesmo. Ou de você ser tratado como menos, que nem lixo, pelas outras pessoas. Porque existe uma aura de aproveitar de você. Então, a pessoa com Ketu na casa 1 é aquele cara assim, que ele é muito inteligente, ele é muito fino, ele é muito tudo, mas ele é tão humilde que ele parece otário. A gente vai ter que se aproveitar dele, a gente vai ter que roubar dinheiro dele, a gente vai ter que, assim, tirar alguma coisa dele, porque ele é muito facilmente aproveitável. Então, assim, vocês têm que tomar cuidado com isso. Então, essas pessoas, elas podem se envolver em relações de dominação e submissão, no sentido de o personagem ser rahuviano, a pessoa com quem ela se relaciona, uma pessoa que é tudo sobre ela. Então, mulheres com Ketu na casa 1, elas tendem a se relacionar com homens extremamente dominadores, no sentido, você vai me servir, você vai ser minha escravinha, você vai ser, entendeu? Você vai ter que me agradar sexualmente do jeito que eu quiser, e eu não tô pouco me fudendo se você tá gozando ou não. Essas mulheres, elas se submetem a esse tipo de relação. Sendo que as outras pessoas vão falar bem assim, como você consegue se submeter a isso? Então, assim, desenvolver um pouco de amor pessoal mesmo se torna fundamental. E vocês não vão desenvolver isso em nenhum lugar do mundo, com nenhum dinheiro do mundo, com nenhuma joia do mundo, com nenhuma cirurgia plástica do mundo, com nenhuma viagem no mundo. Isso vai ser preenchido, isso só vai aumentar a ilusão. A solução para essas pessoas é realmente se espiritualizar
e desenvolver bastante maturidade espiritual, assim, ligar, ativar a energia Kundalini, o conhecimento do bem e do mal, que aí essas pessoas vão conseguir equilibrar esse vazio existencial e equilibrar essa carência, essa falta de valor, entende? E não ficar refém das outras pessoas para o que elas te digam. Ao invés de você perguntar para outras pessoas o que você é, pergunte para Deus, pergunte para o Divino, porque Ele nunca vai te engabelar. E as outras pessoas não, elas são diabólicas, elas são espertinhas, elas querem se dar bem e infelizmente vocês são as pessoas mais aproveitáveis no meio dessa fila toda. Então assim, aprenda a desenvolver a espiritualidade de vocês, que vocês vão ter muito sucesso emocional e espiritual. A nível material e físico, vocês estão com a faca e o queijo na mão e vocês podem fazer sucesso em simplesmente qualquer profissão que vocês entrarem. Qualquer profissão mesmo, médico, astrólogo, tarólogo, advogado, arquiteto, porque a capacidade de vocês sobra. Se falta talento e criatividade e capacidade nas outras pessoas, em vocês sobra. Então façam bom uso de todos os seus dons, tá certo? Bem, pessoal, essa foi minha análise sobre Ketu na casa 1. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias, esteja ligado e como sempre nos vemos na próxima. Obrigado!